Beleza, pessoal? Tudo certinho com vocês? Espero que sim. Trazendo um vídeo novo aí pra vocês, tá? Depois de 7 meses afastado da bancada, agora retornando aí com força, trazendo estudos pra vocês aí. Não diariamente, mas de forma mais atualizada aí, o mais breve possível, beleza? Vamos aqui pra nossa aula. Nesse estudo, pessoal, vamos estar aí aprendendo a como diagnosticar placas que, ao ser conectadas na fonte de bancada, quando a gente pressiona o botão Power, nada acontece. A gente olha para a fonte, olha para o consumo da fonte e vê que não sai do zero, né? Ou seja, não há atividade. Então, podemos dizer que essa placa está teoricamente morta, né? Nada acontece. Para que a gente possa, pessoal, resolver esse tipo de falha, que é uma falha considerada bem fácil, tá? A gente precisa entender o funcionamento aqui do nosso botão Power. Como que funciona a malha Power Key, né? Quem são os componentes envolvidos aí no setor, tá? Realizar os diversos testes de tensão. Veja que eu tenho uma alimentação aqui, veja que eu tenho um resistor. Embora não tenha o valor aqui, a gente tem como tá sabendo aí, né? Buscando aí algumas referências. A antena, né? As duas anteninhas. Veja que esse setor aqui do botão, ele é dividido em duas partes, tá? Eu tenho a parte aqui, ó, da alimentação, e eu tenho aqui a parte do sinal lógico, né? Que é o lado que desperta o nosso PMIC, beleza? Então, pessoal, a primeira coisa, como todas as nossas aulas aí, eu sempre enfatizo, sempre começar pelo básico, pelo fácil. Aqui também não vai fugir desse estilo, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que examinar aí é o próprio flex do botão. Nas placas mais antigas a gente tinha o botãozinho físico, né? Nessas mais modernas a gente vai ter o flex. Nesse caso aqui eu tenho um flex do power e do volume mais e menos. Só que aqui pra gente o que vai interessar mesmo é o botão power, o botão de ligar, tá? Porque é exatamente ele que aciona aí, ele que é o ponto de partida aí do start, né? Para que o PMIC comece a trabalhar e faça o seu processo de inicialização. Então eu preciso saber como que eu vou medir, né? Preciso saber como medir. Para me saber, pessoal, como medir esse flex, a gente vai aqui para o esquema elétrico, né? E a gente consegue entender melhor aqui. Como eu falei para vocês, eu tenho esse circuito aqui dividido, tá? Então exatamente nesse ponto aqui é como se eu tivesse assim, ó. Eu tivesse uma ponte, só que essa ponte ela está levantada, ou seja, essa ponte aqui, ó, tudo que vem para cá não passa para cá. Por quê? Porque o circuito está aberto, tá? Então, para que o botão funcione, para que o que está aqui, ó, passe para cá, eu preciso exatamente fazer isso aqui, ó, fazer com que a ponte feche, né? Ou seja, cria um curto. Então, os 4 volts que está aqui, ó, ele vai fazer isso aqui, vai chegar aqui, agora sim, ó, ele está fechado, tá? Então vai chegar até esse ponto aqui e vai chegar no nosso PMIC, tá? Nesse momento aqui, o PMIC ele está aguardando um sinal de nível lógico alto, tá? Por que alto? Porque, ó, veja que eu acabei de explicar para vocês que eu tenho tensão aqui, ó, veja que o nome da malha é VBAT, então eu vou ter 4 volts aqui, né? E lembra que eu preciso fazer esses 4 volts passar para o outro lado, tá? Então quando eu aperto o botão Power, eu faço isso aqui, ó, eu fecho o circuito. Diferente daquele botão que a gente usava muito antigamente, que era de nível lógico baixo,
a gente aterrava 1.8 volts. Então o PMIC acordava com nível lógico baixo, tá? Então veja só, apertei o botão, estando tudo ok, esses 4 volts vai aparecer aqui do outro lado, tá? Então o nosso PMIC ele vai receber esses 4 volts, né, através da malha Power Key. Então notem que nesse momento aqui o PMIC está em nível lógico baixo, nível lógico 0. Então apertei o botão Power, esse nível aqui passa a ir para nível lógico alto, nível lógico 1, beleza? Reparem que aqui, ó, eu vou ter esse sinal aqui, esse símbolo, que simboliza um sinal digital. Por que digital? Porque todo CI ele se comunica de forma digital, tá? E não de forma analógica. Então, como que acontece isso aqui? Através da corrente que vem aqui, ó, na malha, tá? Ela vai ser transformada em nível lógico alto, em um sinal lógico. E é exatamente esse sinal que é pego aí pelo nosso PMIC, né? No caso aqui, nível lógico alto, nível lógico 1. Então ele entende que quando sai do 0 para o 1, aí sim, nesse momento ele tem que ligar, tá? Então veja que eu preciso fazer um curto entre essas duas antenas aqui, tá? Entre a antena anti 5000 e a anti 5001. Então eu vou procurar lá no esquema elétrico, eu vou usar o bitmap aqui. Ó, já está aqui. Então eu achei aqui, ó, a anti 5000, certo? E aqui embaixo, ó, a anti 5001. Então, para a gente entender, eu preciso fazer isso aqui, ó. Eu preciso fechar esse contato com esse aqui, ó. Certo? Então, se eu olhar aqui, ó, agora, ó, deixa eu pôr. Então, veja aqui, ó. Eu preciso fechar esse contato com esse aqui. Se eu olhar aqui, ó, veja que eu tenho exatamente o desenho, ó. Essa daqui é essa, tá? E esse daqui é esse ponto. Então eu coloco meu multímetro na escala de BIP, tá? Escala de BIP. Coloco as duas ponteiras, tá? Nesse momento aqui, ó, não pode bipar. Então seguro aqui, ó. E agora eu vou pressionar o botão Power. Tem que... Espera só um minuto, pessoal. Agora vai. Estava na escala errada. Agora vamos apertar o botão. Ó, esse teste aqui, ó, dessa forma, indica que o botão aqui, o flex, está bom, tá? Veja que ele só pode apitar quando eu apertar o botão aqui. Se eu coloco, pessoal, só o fato de colocar as ponteiras aqui e bipar, significa que está em curto, tá? Esse botão, ele não está bom, esse flex não está bom. Outro defeito também é eu colocar aqui e quando eu pressionar o botão aqui, ó, nada acontece. Não vai ter, vai ficar continuando OL, tá? Significa que algum ponto aqui do flex se rompeu ou o próprio botão aqui, ó, tá danificado, tá? Ó. Então vai ser o motivo aí da placa não startar, beleza, pessoal? Agora, coloquei aqui, ó, fiz o teste. Apertei o botão, bipou, beleza, descarto o flex. Agora eu vou para a placa, para o próprio circuito, entendeu? Primeira coisa, pessoal, primeira coisa de tudo, verificar se eu tenho tensão, se eu tenho alimentação.
beleza? Nome da malha, VBAT. Significa que aqui a tensão é primária, é uma tensão primária. Tá? Vamos pôr aí 4 volts. Aí você pode perguntar, é da bateria? Será que é a bateria que está fornecendo? Não. Nesse caso aqui não é a bateria, tá, pessoal? Nesse caso aqui, ó, é o nosso U5002, tá? Pra gente identificar, pessoal, qual saída que é, são duas primárias, tá? Mas qual das duas primárias que está alimentando o botão? Ó, fica bem fácil. Todo CI de carga, ele vai ter essa configuração aqui, ó. Tá? Veja que eu tenho aqui, ó, LX, né? E aqui eu vou ter, ó, uma bobina em série, tá? Lembrando também que pode ser LX, SW, que significa switch, tá? Chaveamento. LX também, mesma coisa, chaveamento. Então significa que quando eu colocar o carregador, né, através dessa saída aqui, LX ou SW, eu vou ter o chaveamento de carga. Tá? Acontece também, pessoal, de eu, sem estar carregando, eu também ter a saída daqui, tá? Os 4 volts daqui, tá? Só que veja aqui, ó, eu tenho aqui a VBAT e eu tenho a VBattery. A VBattery também, ó, eu posso identificar ela através da malha aqui, ó. Eu vou ter, o próprio nome está dizendo aqui, ó, VBAT CHG, ou Charge, né, que é a abreviação de Charge, de carregamento para a bateria, tá? Então veja que se eu clicar aqui, ó, VBattery e buscar, eu vou sair no conector, tá? Se eu apertar VBAT aqui, se vocês notarem aqui na borda, ela dá todos os pontos, ó, todos os pontos que a VBAT vai percorrer. Então eu não vou mapear aqui, mas eu já sei que é através da VBAT que o meu botão é alimentado, beleza? Então vamos lá para o teste na prática. Então veja que eu tenho aqui, ó, a malha VBAT, tá vindo lá do nosso FP Micro, CI de carga. Tem um componente aqui, pessoal, em série, que é o R5016, tá? No teste, você tem que medir desse lado e desse outro lado aqui, tá? Então você tem que encontrar aí 4 volts em cima do resistor, ou de um lado do resistor, e 4 volts do outro lado do resistor, beleza? O que pode acontecer com esse resistor aqui? O resistor, pessoal, ele tem um defeito, né? Pra quem não conhece aí, ele tem um defeito de, ou ele altera o valor dele, ou ele abre internamente. Se ele abrir internamente, a gente vai imaginar isso aqui, ó, que lá dentro dele vai estar assim, ó. Vamos imaginar assim, ó. Então, quando eu medir aqui, ó, eu vou encontrar os 4 volts. Eu vou encontrar os 4 volts. E quando eu medir aqui, ó, eu vou encontrar os 4 volts? O que vocês acham? Não, eu vou encontrar 0 volts. Então vai ser o motivo da minha placa não estar startando. O resistor está aberto internamente, tá? Ou também, pessoal, pode acontecer do próprio componente aí cair da placa, né? Uma queda aí. Então vai ser a mesma coisa, não muda nada. Se eu medir aqui, eu vou encontrar 4 volts. E lá no outro pad aqui, ó, eu vou encontrar 0 volts. Também não vai startar. Beleza? Então vamos fazer o teste lá. Vamos procurar aqui o R5016. Ó, encontrei aqui, tá? Ó, note que eu tenho um lado aqui, ó, na antena, e o outro lado aqui, ó,
na primária. Então significa que está vindo desse lado aqui, ó. Vem lá do FPMIC, ó. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Que a VBAT é toda essa linha aqui, ó. Onde tá tudo piscando aí, ó. É a alimentação da VBAT após o PMIC, o IFPMIC, tá? Não é a bateria. É VBAT, não VBAT. Tá? Então ela chega aqui no nosso botão. Através desse resistorzinho aqui, ó. Tá? Então vamos procurar ele aqui na placa. Vamos deixar mais ou menos aqui. Escala de tensão. Ponta preta no terra. A vermelha vamos no nosso resistor, que é esse bem pequenininho aqui, ó. Vamos. Nesse caso aqui, ó, a bateria está toda descarregada, tá? Então eu vou tirar ela e vou plugar o carregador. Vou pegar o carregador. Vamos plugar o carregador. Vamos lá medir. Só um minuto aqui. Vamos medir de novo. Vamos. 4.3, tá? Aí, ó, eu tenho que medir o outro lado também, que é o lado da antena. Ó. 4.3 e o outro lado 0. Aí você pode me perguntar, mas professor, você disse que você mostrou lá no esquema elétrico que eu tenho que encontrar 4 volts em cima de um lado do resistor e 4 volts do outro. Só que foi encontrado 0 volts. Então já descobri que o meu resistor ele está aberto internamente. Negativo. Veja bem, ó. Vamos raciocinar aqui, ó. Se eu tenho um circuito que está aberto nesse ponto, olha só a lógica. E eu tenho um componente aqui, então, pessoal, ó, os 4 volts vai estar sobre o resistor. Tá entendendo? Por quê? Tem uma regrinha, pessoal, que fala assim, ó. No circuito aberto não há circulação de corrente e toda a tensão fica presa no ponto aberto. Então o resistor, na parte de cima, como ele está aqui, ó, como essa parte aqui está aberta, então toda a tensão fica em cima do nosso resistor. Vocês entenderam? Então não considero ainda um defeito. Para que eu possa ter certeza que é um defeito, eu tenho que fechar o meu botão, fazer o curto, né? Aí sim, pessoal, eu tenho que verificar se os 4 volts veio para cá. Se continuou 0, aí sim eu tenho um defeito no meu resistor. O resistor está aberto, tá? Então vamos lá. Como que eu faço o teste? Ó. Como a gente realizou o teste no Flex, pessoal, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, só que tem um detalhe. Ó, a antes 5001, que é a antes 5001, ela está aqui embaixo. Aqui, ó, onde está o mouse mexendo aí. E a antes 5000 está aqui em cima. Então, se eu medir aqui, ó,
Se eu medir aqui, eu vou encontrar 4 volts. Se eu medir aqui, eu vou encontrar quanto? 0 volts. Certo? Sem pressionar o botão, tá? Esse é o detalhe. Então, vamos ver aqui, vamos ver se é isso mesmo. Deixa eu virar a placa aqui. Ó. Aqui estão as anteninhas. Ponta preta no terra. Anti 5001. Ó, 4.3 e a de cima 0. Tá? Por quê? Porque não fechou o circuito. Vocês entenderam? 4.3, 0. E para que eu possa fazer esses 4 volts vir para cá, ó, eu vou pegar aqui uma pinça, tá? Deixa eu prender o meu GND, a minha ponta preta no GND aqui. Ó, o que eu faço agora? Vou fazer isso aqui, ó, fechar o curto. Então eu vou medir de novo aqui, ó, 4.3. Ó, ainda não fechou o curto, então vamos lá. E agora? 4.3, 4.3. Olha só, tá passando, tá? Então aqui eu tô testando aqui, ó, que as anteninhas aqui estão ok, né? Não tem solda fria, não tem circuito aberto, tá? Ó. Então tá passando pro lado do PMIC. Beleza? Beleza. E agora? Bom, então vimos, pessoal, que aqui está ok, o resistor está ok, né? Não medimos ele, mas vimos que está ok. As anteninhas estão ok, né? Eu estou conseguindo fechar o curto. E agora, pessoal, eu preciso saber se o meu R5021 e o capacitor 5153 estão ok, né? Porque o que pode acontecer? Aqui é a mesma coisa, mesmo raciocínio. Bom, fiz o teste lá, vocês viram que está passando 4 volts para cá. Então, a minha chavinha aqui está ok, os 4 volts estão aqui. Mas mesmo assim não está startando. O que pode ser? Deixa eu só dar um zoom aqui, pessoal, para ficar melhor. Beleza. Então vemos lá que está passando, né? Tem 4 volts aqui. Só que não está indo. O que pode ter acontecido? Bem simples. O resistor aqui também, pessoal, ele pode ter aberto internamente. Então, se eu medir de um lado aqui, ó, desse lado, eu vou encontrar os 4 volts. Só que quando eu medir desse lado aqui, eu vou ter 0 volts. É o motivo de não estar startando, tá? A mesma coisa, pessoal, se... Peraí, apertei errado. Mesma coisa se tiver sem ele aqui, uma queda, igualzinho, não muda nada. Lembra que a tensão fica presa no ponto aberto e não há circulação de corrente. Então eu encontro sim, pessoal, os 4 volts. Ops. Eu encontro sim os 4 volts e do outro lado 0 volts. É o motivo de não estar startando, tá? Veja que eu também tenho, pessoal, nessa malha um capacitor, tá? Veja que também ele está com um lado no positivo e outro lado no negativo, terra, GND. A minha pergunta é, se esse capacitor aqui, ó, tiver em curto,
Se ele estiver em curto. O que vai acontecer? Essa placa vai ficar reiniciando? O que vocês acham? Responde aí, dá uma pausa e volta pro vídeo. Respondeu? Bom, se você respondeu, pessoal, que quando eu apertar o botão Power, ou melhor, se você respondeu que reinicia, você errou. Por quê? Porque esse capacitor, pessoal, ele só vai apresentar a falha aqui, nessa malha, quando eu, lembra aqui, ó, fechar a chave. Fechei o curto, o que vai acontecer? Os 4 volts que está do outro lado vai aparecer aqui. Só que o que vai acontecer aqui, quando ele chegar nesse ponto aqui? Toda a corrente vai ser jogada por GND, tá? Então, na malha, eu vou ter 0 volts. Vai ser o motivo de não ligar a placa, tá? 0 volts. Outra coisa interessante aqui, ó. E eu já peguei falha assim, tá? Fuga nesse capacitor. O que vai acontecer? Bom, a fuga, pessoal, assim, resumindo para vocês, é como se fosse um resistor, tá? Então esse capacitor ele passa a se comportar como um resistor. Lembra que eu medi aqui, eu medi desse lado aqui, ó, tem uns 4 volts. Depois do resistor, 4 volts, né? Só que isso só vai aparecer quando eu fechar o botão, ou seja, apertei o botão. Só que tem uma coisa interessante, quando eu apertei o botão, aí eu fui medir aqui, ó. Vamos dar um exemplo aí. Eu encontrei 2 volts. Ué, mas não era 4? E agora só tem 2? Por quê? Porque tem uma fuga. Esse capacitor aqui, ele está se comportando como um resistor, tá? E você agora passa a ter 2 resistores na malha, tá? Por quê? Porque está vazando corrente por terra. Por menor que seja, mas está vazando por terra. Então você vai ter uma falha aqui no nosso capacitor, tá? Bom, está tudo ok aqui, pessoal. Porém, mesmo assim, nada acontece. Nesse tipo de falha, o mais grave que pode acontecer, pessoal, é do próprio PMIC que está com problema. Ou a malha aqui, pessoal, a Power Key. Vamos ver se a gente puxa aqui. Ó, ela vem desse resistorzinho aqui, ó, tá? Power Key. Ó, veja que ela vai. Ó, note que é apenas, pessoal, uma ball, uma pad. Tá? Então, o que pode acontecer? Pode ser uma solda fria, pessoal, nessa ball, né? Ela, devido à queda, pode ter ocasionado solda fria, né? Uma solda trincou. Ou o mais grave é o bloco interno desse que recebe o sinal está com defeito. E nesse caso, pessoal, você tem que trocar o PMIC. Tá? Não adianta fazer rebale, que é um problema interno, né? Ah, mas é uma ball só. Não importa. Você tem que trocar o PMIC inteiro para que volte a malha a funcionar. Beleza? O que pode acontecer também, pessoal, veja que aí no caso da solda fria, pessoal, você faz um rebale, tá? Não faça reflow, faça um rebale. Outro caso aqui, ó. Ó. Vamos imaginar que essa linha aqui é a trilha mesmo do nosso botão, né? A Power Key. Pode acontecer que internamente, pessoal, em algum lugar aqui, em algum ponto, ela, vamos dizer assim, ó, ela rompeu. A trilha rompeu. Como proceder? Você vai levantar, pessoal, o PMIC. Você vai levantar o PMIC, tá? Vai puxar
um jumper, tá? Direto lá pro nosso resistor. Aí você volta a ter comunicação na malha. Beleza, pessoal? Então, pessoal, espero que tenha ficado um pouco claro aí. Lógico que dá para se aprofundar ainda em mais detalhes, tá? Mas o meu intuito aqui foi mostrar para vocês, ou dar as dicas, né? De como você deve proceder quando você encontra uma placa aí com esses sintomas. Ao apertar o botão Power, nada acontece. Então, eu mostrei para vocês os vários pontos que vocês devem estar analisando aí para procurar o defeito. Começo, meio e fim. Então, se a falha não estiver no começo, que no caso aí no flex, vai estar no meio do caminho, né? Que é a malha e os componentes, né? E o fim, que é o PMIC. Então, não tem como vocês não conseguir encontrar o defeito. Ou vai estar no começo, ou vai estar no meio, ou vai estar no fim. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida aí, vocês podem estar postando aí nos comentários. Eu sempre respondo vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aí, se vocês gostaram aí. Se não ficou claro aí, mais uma vez eu falo para vocês, pode aí estar postando aí nos comentários aí, dúvidas. Ou também, se vocês tiverem algumas falhas aí em algum modelo, posta aí que na oportunidade eu abro aula aí, ensinando vocês a como estar analisando o circuito, né, o esquema elétrico, né, como está interpretando e trazendo a solução para o defeito. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo aí. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado mais uma vez aí. E até a próxima.